O ANOVA de um fator para medidas repetidas ou ANOVA de uma via para medidas repetidas, ele é muito parecido com o teste T, mas ao invés de ele ter só duas medidas repetidas, como no teste T, ele tem 3 ou mais. Além disso, ele tem uma premissa a mais, que é a premissa da esfericidade. Tá? Então, enquanto no teste T, para amostras pareadas, a gente tem duas amostras, aqui eu tenho 3 ou mais. Tá? Então, eu desejo saber se esses 3 ou mais grupos pareados diferem em determinada característica. Também aqui é tudo muito parecido com a ANOVA de um fator normal. Tá? A única diferença é que a variável qualitativa tem duas variáveis, uma é independente, a outra é dependente. A independente é qualitativa nominal com 3 ou mais categorias. Só que aqui é 3 ou mais categorias pareadas, enquanto no ANOVA de uma via ou de um fator normal, as 3 categorias são independentes. O resto é tudo igual, a dependente é quantitativa contínua. Então, naquele nosso exemplo que a gente usou no teste T, de pressão arterial, a gente teria duas intervenções aí. Então, teve a pressão arterial no início, no meio e no final. Então, aqui, do teste T, que só tinha início e final, a gente incluiu uma nova medida aqui, que é a pressão arterial no meio. Tá? Então, eu tenho 3 agora, então não é mais teste T para amostras dependentes, sim ANOVA para medidas repetidas. O exemplo que usaremos é o mesmo, tá? Só que eu incluí também 2 semanas. Tá, efeito do treinamento sobre desempenho? Mesma pergunta, né? Só que aqui, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Vão ser medidos 4 momentos diferentes, enquanto o teste T foram só 2, semana 1 e semana 4. Então, passos preliminares. A pergunta, a gente quer saber se há diferença aí no desempenho com relação ao tempo de treinamento, semana 1, 2, 3 e 4 de treinamento. Definir a população, né, de onde, quem são esses atletas, os elementos, que são os atletas, o que a gente vai extrair deles, que são essas medidas, né, nas diferentes semanas, como que a gente vai mostrar, e assim a gente define a análise, que é o ANOVA. Formular hipóteses. Hipótese nula é que não afeta, o tempo de treinamento não afeta o desempenho, a mesma coisa que a gente viu anteriormente. E a hipótese alternativa é que o tempo de desempenho afeta. Então, a gente vai fazer o cálculo do tamanho amostral ou utilizando dados de coleta piloto, ou dados de trabalhos semelhantes, ou estimativas teóricas que podem até utilizar esses 2 outros fatores. Aqui a gente calcula com o G-Power. Depois de selecionar aqui em testes a ANOVA para medidas repetidas, que é a ANOVA Repeated Measures, within factors, com medidas repetidas, uma coisa que a gente costuma alterar é aqui em Options, colocar como as em SPSS, como no SPSS. Tá? É uma forma que facilita um pouco esse cálculo. Então a gente tem algumas coisas aqui que preenche, né? O nível de significância, 5%, poder do teste, 95%, número de grupos para a ANOVA de um fator com medidas repetidas, número de grupos é só 1, sempre 1. Tá? Então nesse caso vai ser sempre 1. Número de medidas, 4, né? A gente mediu semana 1, 2, 3 e 4. E a correção para não esfericidade, normalmente a gente pode deixar em 1 ali também. Tá? Aí eu venho aqui, vou fazer no meu programa estatístico uma análise preliminar com os meus dados piloto, ou obter esse dado aqui de algum outro tipo de estimativa, de algum outro trabalho, ou fazer algum outro tipo de estimativa para obter o eta quadrado parcial, para então clicar em calcular e transferir para a janela principal, e então calcular para a gente obter o tamanho total da amostra. Mais uma vez, o tamanho total aqui deu muito pequeno, deu 3, porque o tamanho de efeito é muito grande, ou seja, o tempo de treinamento influenciou muito no desempenho dos atletas. Tá? Então, obviamente que a gente não recomenda que você colete somente 3 indivíduos, que colete aí no mínimo 10, assim, o ideal pelo menos uns 20.
tá? Então, para cada um desses 20 atletas aí, você vai fazer as 4 medidas. Passos finais. Então, vamos lá. Mais uma vez, estatística descritiva, que você pode calcular em medidas resumo de vários tipos. Aqui a gente colocou erro padrão, média, mas você pode usar qualquer para você entender melhor os dados. Aqui os gráficos mostrando a evolução média e bruta, né, de cada um dos atletas em cada uma das semanas, tá? Só que esse gráfico ele não mostra esse pareamento, né? Ele coloca as coisas como se fossem independentes, mas é uma forma da gente visualizar também. A gente tem que fazer o cálculo da normalidade também, por meio do Shapiro-Wilk, verificar os resíduos do modelo, se os dados se ajustam ou não à distribuição normal. A nova premissa que a gente viu para dados pareados, que é o de esfericidade, que a partir da estatística W de Malk, a gente verifica se o P foi significativo ou não. Nesse caso foi, quer dizer que a premissa está sendo violada. Quando a premissa é violada, você tem que selecionar no programa estatístico para que ele faça uma correção de esfericidade, como foi feito aqui. Tá, então, depois que ele faz essa correção da esfericidade, você pode fazer o teste normalmente. Aí ele põe aqui os graus de liberdade, o valor de F, o valor de P e o eta quadrado, que é o tamanho de efeito. Então, no caso, foi significativo. É aquela história, foi, mas eu não sei entre quais. Semana 1 com a 2, a 1 com a 4, entre quais, não sei. Tá? Então, eu tenho que fazer o teste pós-hoc, um teste posteriori, para definir entre quais medidas aí houve uma diferença significativa. E eu fiz teste pós-hoc. Encontrei aqui, ó, o valor de P, que quando a gente compara todas as semanas com todas, par a par, todas foram diferentes significativamente. Tá? Então, ele foi, de fato, a cada semana que passava, ele foi aumentando aí o desempenho dos atletas. Vamos escrever, os resíduos não violaram a premissa de normalidade, mas violaram a premissa de esfericidade. Então, esses valores que a gente coloca aqui, ó, são os valores dos resultados lá que eu mostrei anteriormente nas tabelas. Assim, usamos a nova análise de variância com a correção para a esfericidade. Por quê? Porque os resíduos violaram, tá, a premissa de esfericidade. Então, a gente usou essa correção de Greenhouse-Geiser. O modelo foi significativo, indicando que há efeito do tempo de treinamento no desempenho dos atletas. Ó, o F, os graus de liberdade, o valor de P e o tamanho de efeito. E aqui, os resultados de cada uma das comparações, que você pode usar o gráfico, você pode usar essa tabela, você pode escrever no texto, você pode fazer o que você achar melhor.